Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Vou convocar o vereador Chico para fazer parte da primeira secretaria. Quero agradecer a presença de todos, que o bom Deus possa estar conosco essa noite até os términos do nosso trabalho. Peço o primeiro secretário, vereador Chico, que faça a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos e a todas. Estão presentes os vereadores Bruno Pinheiro, Adriana de Vander, Roma Carte Azeredo, vereador Quilinho, vereador Chico Pérez, vereador Paulo Renato, presidente, vereador Rodrigo Borges, vereador Matheus da Colônia. Havendo um número suficiente, declaro a sessão aberta e peço o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Acho que tem coisa aí para votar. Tem uns que é só para votar. Votar. Segura a votação. Indicação legislativa número 180, de autoria do vereador Gilvan Martinelli de Mello. Indico a excelentíssima senhora prefeita para que estude a possibilidade de fazer o asfalto na rua Cândido Ezequiel da Costa, no bairro do Rio Seco, Bacaxá, Saquarema, RJ. Indicação legislativa número 179, do vereador Gilvan Martinelli de Mello. Indico a excelentíssima senhora prefeita para que estude a possibilidade de fazer o asfalto na Travessa Joaquim Mendes Sobrinho, no bairro do Rio Seco, Bacaxá, Saquarema. Rio Seco, Saquarema. Indicação legislativa da vereadora Adriana de Vander, número 178, que indica a prefeita para que seja instalado um sinal eletrônico no Corato, centro do 3º distrito de Saquarema. Vereador de Vander, eu também fiz esse requerimento, vou pedir à minha assessoria para retirar esse requerimento, prestigiando de Vossa Excelência. Vereadora Adriana de Vander, indicação legislativa número 177, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que seja colocado um guarda municipal no centro de Sampaio Corrêa, no 3º distrito de Saquarema. São essas indicações, senhor presidente, que estão na ordem aqui do dia. Obrigado, senhor presidente. Antes de franquear a palavra aos senhores vereadores, vou convidar a presidenta do MAMA para que possa fazer o uso da palavra. Vou pedir ao vereador Bruno Pinheiro que faça a honra da casa para trazê-la até a tribuna, por gentileza. Vamos dar a palavra à presidenta do MAMA. Com a palavra, a presidenta Terezinha. Boa noite, senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, senhoras e senhores. Pedimos à tribuna para que as pessoas possam entender o porquê da nossa luta pela criação do Conselho de Direitos da Mulher. Em 2007, fui eleita delegada para a Conferência da Mulher em Brasília, representando o meu município e o estado do Rio de Janeiro. Durante 4 dias na capital federal, aprendi, vivenciei como as mulheres do Brasil podem fazer a diferença. Trazendo para a nossa realidade, Saquarema, não poderia ser diferente. Precisava correr para poder alcançar o entendimento real dos avanços dos direitos das mulheres. O movimento buscou entender as necessidades da mulher na nossa cidade e percebeu a importância da participação mais efetiva
da sociedade, sempre em busca das soluções, fossem elas sobre violência, empoderamento político e econômico, saúde sexual ou reprodutiva das mulheres. Lá em Brasília, naquela época, em 2007, se ouvia falar que dinheiro não faltava. O que faltavam eram projetos. Foi assim que começamos nossas reivindicações. Conseguimos o carro e o kit multimídia através de uma emenda parlamentar federal, a nomeação da gestora da coordenadoria, hoje secretaria, e insistimos pela criação do Conselho da Mulher, apesar de saber da sua não obrigatoriedade. O que discordamos, todos os conselhos de direitos devem ser obrigatórios, já que os governos devem ser participativos. Esperamos sempre cobrando. Até que em 2012 resolvemos agir. Levamos uma minuta da criação do CMM, que é assim que ele se chamará a partir de agora, Conselho Municipal da Mulher, ao então vereador Paulo Renato, que acolheu assim como toda a casa na época. E hoje, 1 ano e 5 meses mais tarde, tivemos mais uma dessas pautas atendidas. Aqui deixamos claro que não conhecemos e nem reconhecemos nenhuma outra entidade do nosso município que tenha lutado tanto quanto nós pela criação deste conselho. Assim como realizamos ações pelo fortalecimento dos direitos das mulheres e cobramos destas mesmas mulheres seus deveres de manter os filhos na escola, manter a vacinação em dia, de realizar o pré-natal, de exercer sua cidadania, de trabalhar e não ficar na dependência das bolsas auxílio, de estudar, enfim, de se tornar uma cidadã digna. A criação de conselhos representa um aspecto positivo. Ao criar oportunidades para a participação da sociedade, os conselhos são independentes de serem consultivos ou deliberativos. São equivalentes aos atos administrativos. Portanto, estão sujeitas aos mesmos princípios e regras dentro da hierarquia normativa, em especial as do artigo 37 da nossa Constituição, que são eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É com a Constituição Federal de 88 que a sociedade brasileira passa a ter um instrumento capaz de contribuir com a consolidação do processo democrático e defesa de direitos. Trata-se dos direitos, dos conselhos de direitos, espaço público e plural, onde a partir da diversidade de ideias pode-se construir propostas efetivamente coletivas. Os conselhos de direitos, como espaço público, podem possibilitar uma realização horizontal entre o Estado, no caso nosso aqui o município, e a nossa sociedade saquaremense. As atribuições do Conselho da Mulher, além de fiscalizar a aplicação de verbas, é encaminhar as demandas da população feminina, sensibilizar e mobilizar a sociedade, a promover a eliminação dos preconceitos e discriminações contra a mulher. O Conselho deve manter um banco de dados e é por isso que o MAMAS espera estar sentado também como conselheiro. O MAMAS espera que a gente crie um banco de dados sobre a situação das mulheres no município com informações oficiais para que possa elaborar programas e promover a captação de recursos complementares. O banco de dados, principalmente relacionados à violência, saúde, à educação e ao trabalho. As informações contidas no banco de dados servirão para orientar a produção de políticas públicas contra a discriminação de gênero, etnia e em defesa dos direitos da mulher. Esperamos que no Conselho da Mulher
Não tenhamos a cultura antidemocrática. Almejamos ações que efetivamente privilegiem o debate plural e transparente, capaz de propiciar o atendimento dos interesses coletivos, como são nos conselhos em que estamos conselheiras. O Mamas faz parte do conselho, como conselheira, do Conselho de Habitação de Interesse Social, Conselho do Idoso, Conselho da Assistência Social, Conselho Escolar da FATEC, e estamos inscritas no Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Comunitário de Segurança e como ouvintes no Conselho de Saúde. Participamos dos conselhos para representar a sociedade civil, com a incumbência de formulação, supervisão e avaliação das políticas públicas. Todas as nossas ações são direcionadas para o bem comum. Trabalho voluntário, sim. Ideias e sonhos de um grupo de mulheres que busca dia a dia transmitir às pessoas que conheçam seus direitos e saibam exercer os seus deveres. Resumindo, para que existe, que é por isso que hoje nós do Mamas estamos aqui na tribuna, para falar mais sobre o Conselho da Mulher. Para que existe o Conselho da Mulher? Pelo direito de pensar, pelo direito de falar, pelo direito de agir, direito de ir e vir, pelo direito de fazer e ser políticas, pelo direito de ter seu corpo, pelo direito à sexualidade, pelo direito de decidir ter ou não ter filhos, pelo direito a programas de saúde, pelo direito a creches para as nossas crianças, pelo direito à educação, pelo direito à profissionalização, pela igualdade de salários, pelo direito de ser cidadã, pela esperança de que os homens entrem na luta conosco pelo fim da discriminação. Esta é uma mensagem que o Mamas gostaria de passar para todos e todas e agradecer à Câmara por ter votado, aceito, a uma reivindicação nossa de muito tempo. O vereador Paulo Renato e alguns outros vereadores mais antigos aqui da casa sabem que no ano de 2012 passou a indicação para que a gente fosse criado o Conselho da Mulher. E, infelizmente, a gente demorou esse tempo todo, mas dizem que o que demora tem um gostinho melhor. E a gente espera que o Mamas continue na linha de trabalho que a gente tem para que a gente possa colaborar com o governo, sim, mas de mãos dadas, mas independentes, para que possamos reivindicar com seriedade e entendimento de todos os cidadãos saquaremenses. Boa noite. Quero agradecer a presidenta do Movimento Mamas e dizer para todos os presentes que a Tribuna Livre está para todos que têm alguma entidade e por ela representar. Está aberto para todos. E agora, após a fala da presidenta, eu vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Matheus da Colônia. Boa noite, presidente, vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui que nos assiste e pela internet. Queria justificar minhas duas ausências aqui na Câmara. Uma foi problema familiar e outra foi até o problema de saúde. Vim usar a tribuna hoje aqui para falar um pouquinho de... Venho refletindo muito em relação à educação. Participei de
na segunda-feira retrasada lá no Rio de Janeiro, uma convenção do meu partido lá, PDT. Encontrei lá pela primeira vez que eu participei no partido, assim, de ver pessoas de 80 anos falando sobre política. Né? E eu gostei, defendendo pessoas humildes, mas com ideal muito bom. Pessoas que parecia que estavam botando Brizola ali vivo, né? Deixando o Brizola vivo ali defendendo o ideal dele Darcy Ribeiro, que era a educação. E dali eu vim pensando e dali eu refleti muitas coisas. Eu acho que, eu costumo dizer, já falei alguma vez aqui, que a educação é a base de tudo. Eu acho que o maior salário do Brasil e do mundo deveria ser do educador, educação. Que da educação nasce o médico, o professor, a professora, o engenheiro, o pedreiro, então dali sai tudo. E educação também é família, né? A família também está muito destruída. E lembrei dos Brizolões, que na época o Brizola fez uma coisa muito boa, que aí na minha cabeça, eu imaginando, o governador Sérgio Cabral hoje meteu o PP nos morros, uma iniciativa dele, do governo dele. Mas se a política é uma política continuada das coisas boas que acontecem, talvez naquela época, após Brizola, se tivesse botado em cada favela do Rio de Janeiro um brizolão e aula com horário integral, nós teríamos um Estado melhor e um país melhor. Né? Então eu imaginei isso. Então eu acho que nós podemos repensar sobre a educação no país. Eu acho que já tem alguns estados e municípios. E do nosso município, a prefeita poderia até pensar nisso. E ela já está fazendo um bom trabalho na educação, com boas escolas, escola de ponta. Né? E eu acho que o aluno na escola, a gente vai ter, nunca é tarde, porque eu acho que para nós ter um país melhor, uma sociedade melhor, nós temos que pensar na criança, que está nascendo hoje, que ele é o futuro da manhã. E nós temos que pensar em deixar coisa boa. Então, é isso da educação que eu queria passar e vou agora bater nessa tecla com integral, horário integral nas escolas. Né? E falar um pouquinho sobre, tive agora há pouco, vindo de Bacaxá, os taxistas me pediram para falar sobre, né, lá ali no ponto de Bacaxá, tem uns banquinhos que tem que ser a secretaria competente, poderia dar uma olhada, reformar. Eu sei que Bacaxá futuramente vai ter uma grande obra que vão revitalizar o centro de Saquarema Bacaxá, mas eu acho que poderia a secretaria competente ir lá dar uma olhadinha para ajeitar aqueles banquinhos lá. Né? E sobre também a cobrança do estacionamento, porque taxista é uma pessoa que vive dia a dia fazendo dele com táxi. Se ele para 10 minutos, 15 minutos no ponto, os caras querem cobrar R$1 deles. Né? Eu acho que tem que olhar essa posição, daqui a pouco o cara vai parar 10 vezes num ponto, perdeu R$10 no dia, de repente a receita dele é gasolina. Eu acho que tinha que trabalhar até, não sei se a gente pode dizer, se há uma isenção para o trabalhador taxista. E também tive hoje, olhando o nosso canal, a Barra Franca, eu acho que hoje já passou por um teste. Quando eu falei que agora o canal vai dar certo, já deu certo. O mar hoje está brabo e a obra, a Engenharia Carioca está de parabéns, porque a gente cobrou, eu cobrei, mas agora eu estou vendo que está no rumo certo. Saquarema vai ter uma Barra Franca de verdade. Né? O deputado Paulo Melo está de parabéns. Também inauguramos uma etapa do asfalto de Barra Nova, que muita gente acha que o asfalto não vai ser continuado. Se inaugurou-se uma etapa, porque daqui a pouco o deputado está em campanha política, ele não vai poder fazer parte das inaugurações, né? E a gente costuma fazer um bolo, começar a fazer um bolo, depois não fazer parte dele num pedacinho, então inaugurou uma etapa, mas é obra continuada. Daí quem viu Saquarema no passado, né? Quem dizia, eu falei lá, o Morro da Cruz teria um asfalto? A nossa Orla da Lagoa, como é que era? Teria um asfalto? Aquela Estrada do Jardim teria um asfalto? A Avenida Litorânea teria um asfalto? A Avenida Salgado Filho? Então eu acho que asfalto é qualidade de vida. Né? Valorizou nossos imóveis, então
como eu costumo dizer, o homem, ele tem uns defeitos, ele é meio aquele bigode empinado, mas ele é de palavra, entendeu? É um cara que traz as coisas para Saquarema e ainda continuo dizendo. Tem as coisas adversas, que eu costumo dizer, onde está certo, eu vou dizer que está certo. Onde está errado, eu vou dizer que está errado. Mas nesse ponto o deputado está de parabéns pela cidade que está construindo para o futuro do jovem da cidade de Saquarema. Então eu parabenizo o deputado Paulo Melo, também ao secretário Araújo pela transformação da secretaria que ele está fazendo, o empenho. É um secretário que está dia a dia com a gente liga, seja sábado, seja domingo, seja feriado, a gente liga, está sempre atendendo as nossas reivindicações, né? A NP está começando a querer limpar a cidade, mas tem que trabalhar mais, né? Tem que botar as pessoas responsáveis do primeiro, segundo, terceiro distrito e tem que andar, porque não pode, os cantos da rua, né? A Nazaré, em frente aos colégios, né? Permite a parte, vereador? Sim. Obrigado pela parte, vereador. Boa noite a todos. Até fazer uma colocação da MP que você acabou de falar a respeito. Eu fui contra a inauguração naquela quarta-feira na Barra Nova. Por quê? O Araújo é secretário, mas a MP está deixando a desejar, como você havia falado aqui algumas semanas anterior. E eu estive lá antes da inauguração e achei uma obra daquela não poderia ser inaugurada com a maneira que estava aquelas ruas. Então, por isso que eu questionei a questão de fazer a inauguração mais à frente um pouquinho. Então, o Araújo, que na realidade acaba se tornando um super secretário que tem que resolver todos os assuntos, é o que está na rua, o Araújo, e foi lá e conseguiu remanejar isto e está fazendo posterior à inauguração, a limpeza. Então, por isso, até questionei e estou deixando aqui bem claro que eu achei que não deveria ter sido feito na quarta-feira, até porque teria que estar, uma obra daquela estar em perfeito estado de limpeza. E não estava, a ANP deixou a desejar, e eu, como você fez, estou dizendo aqui em público, tem que dar retorno à população, à limpeza da beira da lagoa, às limpezas necessárias do município. Se não serve, troca. Obrigado, Pedro. Obrigado, vereador, pela parte. É o que eu venho falando. Está quase querendo melhorar, né? Mas não melhorou, porque eu acho que não adianta a gente fazer, o deputado trazer as obras e não cuidar. Então, a ANP eu venho batendo, a gente está fazendo, o secretário hoje é um secretário atuante, atende a gente, mas ela tem que andar na cidade. Né? Você tem a administração do primeiro distrito, tem a segunda, tem o terceiro, tem as pessoas responsáveis. Então, aqui eu acho que é o Tubarão, que é responsável aí da administração. Ele tem que andar na cidade e ver, que não pode realmente estar do jeito que estava lá. Mas isso também foi bom, porque já está sendo limpo. Né? Está sendo limpo. Né? Porque a prefeita chegou lá e falou, o que está vendo? O que está vendo? A prefeita viu e chamou a atenção e está acontecendo. Agora, eu acho que a ANP tem que melhorar muito, 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 porque eu falei também, não pode querer cobrar do funcionário, do braçal. Você tem que dar uma condições para ele melhor e trabalhar, porque é muito, todo mundo quer mandar. Eu quero ver como mandar. Eu estou achando que tem muito cacique para pouco índio. Né? Eu acho um monte de gente mandando e 2 ou 3 só para trabalhar. Né? Então, eu acho que tem que melhorar muito. É aquilo, está certo, eu vou dizer que está certo. Está errado, eu vou dizer que está errado. Boa noite a todos. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Relógio, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, aqui presentes e pela internet. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar mais uma vez o movimento Mamas por tudo que tem feito pela nossa cidade, principalmente pelas mulheres de nossa cidade. E uma frase que a senhora presidente falou aqui, as mulheres do Brasil podem fazer a diferença
Isso é uma realidade. E nós temos visto aqui em Saquarema, nossa Câmara tem 2 mulheres que fazem a diferença, e o movimento Mamas tem feito a diferença em nossa cidade, porque a partir do engajamento delas, nesse movimento de defesa das mulheres, as coisas têm acontecido, tanto é assim que essa casa aprovou, pelo envio da prefeita municipal, que também é uma mulher, o nosso Conselho da Mulher. E isso é mais um mecanismo de fundamental importância, e eu espero que o Mamas possa fazer parte desse conselho, como membro desse conselho, que certamente vai ser aprovado em um fórum, né, democrático, e eu espero que o Mamas possa fazer parte desse conselho, porque vai ser de fundamental importância para o conselho. Eu aguardo por isso. Fiquei muito feliz em ouvir a explicação da nossa presidente aqui do Mamas. Senhor presidente, o nosso vereador Gilvan, comentando sobre a inauguração, eu estive na inauguração, e pelo que eu vi, a obra está perfeita, está acabada, está pronta. Só que, na verdade, houve licitações de 2 etapas. A primeira etapa foi cumprida e foi inaugurada efetivamente. Se havia algum problema de limpeza em volta, perto, não dizia respeito àquela obra que foi inaugurada, porque jamais a nossa prefeita iria inaugurar uma obra que não estivesse pronta. Isso não tem cabimento, né? Então a obra está pronta, acabada, e o pequeno conserto que existia, ou pequena limpeza, seria num bairro com relação à beira da praia, a limpeza de acostamento, que efetivamente não dizia respeito à obra. Pelo que eu vi naquele dia, foi isso. E foi uma inauguração muito interessante, o deputado Paulo Melo estava presente, falou do seu amor mais uma vez por nossa cidade, ficamos todos felizes em ver a luta que ele tem pela nossa cidade. E o vereador Gilvan, que é um vereador extremamente atuante, claro que cada vez mais ele pede pelo bairro que ele representa, e também que ele representa outros bairros também, mas com relação àquela obra, foi inaugurada porque estava pronta e acabada, até porque nós, vereadores, não iríamos participar de uma inauguração de uma obra que estivesse pronta. Nem mesmo o prefeito iria fazer isso. Né? Então, é só para esse esclarecimento que eu queria dar. Eu ia pedir uma parte ao vereador, mas não consegui. Também fiquei muito feliz com o nosso vereador Matheus falar sobre a Barra Franca. Eu estive hoje lá. O mar batia com uma força terrível. E está segurando. Então, assim que estiver pronta toda a obra, certamente nós vamos ter uma Barra Franca maravilhosa. E eu ainda aguardo a vinda aqui do INEA para explicar à Câmara Municipal sobre a nossa Barra Franca, porque a data marcada a gente não conseguiu, foi numa sexta-feira, mas vamos tentar de novo convidar o INEA para vir aqui falar sobre a Barra Franca. Também quero aproveitar, senhor presidente, falar hoje aqui, hoje está sendo inaugurada em Araruama uma loja do nosso amigo e ex-vereador Anselmo Amorim, Tintas Mil, um grande empreendimento. Esse nosso amigo Anselmo Amorim é um grande empreendedor, tem 2 lojas em Saquarema, 3 lojas em Bacaxá e Saquarema, uma loja em Araruama, está inaugurando uma grande loja, está expandindo o seu negócio, é um homem empreendedor, um comerciante daqui da cidade, e certamente em breve teremos mais lojas aqui, dando emprego à nossa população, e eu queria aqui, mais uma vez, salientar esse trabalho do nosso amigo ex-vereador Anselmo Amorim. Também anotei aqui, senhor presidente, uma outra coisa. Na sessão passada, nós falamos aqui sobre um projeto da prefeita com relação aos inativos do IBAS. E houve uma polêmica com relação ao que diz a Constituição Federal, no artigo 40, que é a cláusula pétrea. Na verdade, o artigo 40 não é cláusula pétrea, inclusive já foi modificado o artigo 40 exatamente pela emenda constitucional 41 de 2003, que manda, que a Constituição determina que os inativos e pensionistas e aposentados contribuam também para o regime próprio de previdência. E eu, até para não faltar com a verdade, falar sempre a verdade na tribuna dessa casa e nessa casa, eu fui ao IBAS
requeri ao IBAS, fui à presidência do IBAS, e perguntei ao presidente do IBAS quantos servidores, quantos aposentados e pensionistas nós temos. E quantos deles pagariam, iriam ser descontados como pensionista e como aposentado para o IBAS. E veio a resposta. O presidente Jurandir da Silva Mello nos diz: nós temos 178 pensionistas, 480 aposentados, ou seja, 658 pensionistas e aposentados juntos. E desses, quantos iriam contribuir para o IBAS? Desses 658, 2. Apenas 2 aposentados, um aposentado e um pensionista, recebem mais do que 4.390,24, que é o teto da Previdência do regime geral. Então, o aposentado e pensionista que recebe mais de R$ 4.390 irá contribuir como aposentado ou como pensionista ao IBAS. Seria 11% sobre o quê? Sobre a diferença. Vamos imaginar que o pensionista ou aposentado receba R$ 5.000. Ele vai contribuir com 11% sobre a diferença entre 4.300 e 5.000. R$ 700. Sobre R$ 700, ele iria contribuir com 11%. Ele não contribui com o salário de 5.000 dele. É só o que ultrapassa o valor do regime geral, que é 4.390. Esse esclarecimento eu trago até para o vereador Bruno Pinheiro, que a gente conversou sobre essa questão, e fui lá conferir, porque eu achava que ia ser 2%. 2% iriam contribuir, menos que isso, 000 tal, porque de 658, apenas 2 pessoas irão contribuir com a diferença. Porque quem ganha mais do que 4.300, ganha 5.000, 11% sobre o que acresce aos 4.350. Essa é a explicação. Eu vou só pedir uma parte, né? Eu concedo, vereador. Mas é para tirar uma pequena dúvida. Este documento é oficial? Se for oficial, o senhor poderia me providenciar uma cópia? Sim. Se tem a assinatura do Jurandir? Sim. Porque se só tem 2 pessoas, deve ser então 2 ex-prefeitos, né? Que não. ganham acima do teto. Não. Porque quem ganha menos, Saquarema, a cidade diz que tem salário, né, lá 10 mil, 11 mil, 20 mil. E, na verdade, a reportagem da Veja é mentirosa. Isso que eu queria falar naquele dia, isso que eu queria falar o teor da lei. A cláusula pétrea nada mais é do que uma norma constitucional. Cláusula pétrea não se pode modificar, mas se pode ampliá-la. Ampliá-la. Todos os doutrinadores, constitucionalistas, qualquer um ministro do STF sabe disso, qualquer um jurista. Não precisa ser renomado, até mesmo aqueles que estão começando a universidade sabem que uma cláusula pétrea pode ser modificada para mais. Claro, um exemplo, não podemos ter um patamar de R$ 27 mil do funcionarismo público. Não se pode nisso, mas para baixo pode diminuir. Não estou falando hipoteticamente, um exemplo, não estou falando legalmente. Só isso. Agora eu acho que esse documento eu queria ver, porque esses, então são 2, mas e os outros que virão? Eu sou contra tirar daquele que se aposentou esse mínimo de 11%, que às vezes aquele mínimo para aquela pessoa que ganha pouco é muito. Eu sou contra isso, vou permanecer contra. Só isso, muito obrigado. Agradeço Vossa Excelência pela parte. Olha só, vereador, só quem vai contribuir com 11% para o IBAS, de aposentado e pensionista, é quem ganha hoje mais de 4.390. Então, nenhuma pessoa que ganha salário mínimo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.299 vai contribuir para o IBAS, como pensionista e aposentado. Só vai contribuir para o IBAS quem ganha hoje mais de 4.300, porque é o valor do regime geral. E quando contribui sobre a diferença dos 4.390 para cima. Se ele ganha 4.400, ele vai contribuir com 11% sobre R$ 70. Então, Vossa Excelência não precisa se preocupar com a questão, porque
os aposentados do município que ganham menos de 4.390, hoje, não vão contribuir para o IBAS. Tá? E cláusula pétrea são aquelas cláusulas, como Vossa Excelência falou, do artigo 5º da Constituição. São os direitos fundamentais que não podem ser modificados. Por exemplo, pode haver pena de morte no Brasil? Pode um deputado federal propor uma emenda constitucional para haver pena de morte? Não. Porque o direito à vida é uma cláusula pétrea na nossa Constituição, não pode haver essa emenda. Só a cláusula pétrea, artigo 5º, direitos fundamentais. O resto não é cláusula pétrea, se modifica dentro do regime democrático de se alterar a Constituição. Mas essa é outra discussão. E, senhor presidente, também trouxe aqui uma indicação que eu fiz para prefeito, nosso secretário Araújo, criar uma faixa de pedestre na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 53, centro Sampaio Corrêa, em frente à praça ali. E hoje foi lido uma indicação da vereadora Adriana, e eu fico feliz que é a mesma coisa, e vou corroborar com a indicação de Vossa Excelência, pedir que siga a de Vossa Excelência, até que certamente pela prioridade, a protocolo meu foi ontem, mas está ótimo. Se cumpre esse papel de pedir, né? Também faço aqui, senhor presidente, uma indicação, que vai ser lida certamente na semana que vem, e o nosso secretário Araújo está sempre atento, para consertar o pavimento asfáltico na altura do número 800, na estrada Jacaré-Piá, Porto da Roça. Essa estrada Jacaré-Piá é que liga a Avenida Saquarema ao bairro da Raia, ali entrando pela Madeireira Tora. Ali naquelas duas descidas, são aclives, né? Ali tem um buraco feito por água da chuva. E ali é perigoso. Então tem um buraco lá, eu estou pedindo à nossa prefeita e ao nosso secretário Araújo que possa verificar a possibilidade de consertar isso o mais rapidamente possível. E, senhor presidente, para finalizar, quando foi criado o Código de Trânsito Brasileiro, nele tem um artigo, o artigo 267, que a maioria de nós não percebe a existência desse artigo, que é interessante. E o artigo diz o seguinte: artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Ou seja, toda pessoa que for multada no trânsito, uma multa de natureza leve ou média, ao invés de ser penalizado financeiramente, pagar uma multa, ele pode requerer a transformação dessa multa em uma advertência. Então ele não vai pagar a multa e vai receber uma advertência. Isso é uma lei. Esse artigo já vigora há muitos anos. E eu acho que ninguém exerceu esse direito ainda em Saquarema. Principalmente por falta de conhecimento das normas. Obviamente que as normas são publicadas, mas a gente não sabe. Então, senhor presidente, eu estou aqui divulgando isso, que o cidadão que receber uma multa de trânsito leve, ele pode, ou média, ele pode requerer a transformação da multa pecuniária em advertência. E, além disso, estou propondo um projeto de lei à Câmara, não para legislar sobre multa de trânsito, porque isso é competência do Congresso Nacional. O meu projeto de lei, ele busca que na multa, na notificação de multa, esteja escrito esse artigo 267. Ou seja, toda vez que um cidadão receber uma notificação de multa, vai estar escrito lá, artigo tal. Se você receber uma multa leve ou média, você pode dar, dentro das normas que a lei impõe, você pode transformar essa multa em advertência por escrito e não pagar a multa. Para que todos nós possamos conhecer o nosso direito e exercê-lo. Porque
porque o direito existe. Mas por falta de conhecimento nossa, a maioria de nós não exerce esse direito, não sabe que pode transformar uma multa pecuniária em apenas uma advertência na primeira vez. Então eu fiz esse projeto de lei, apresentei à casa e a gente vai tramitar com ele aqui. Nós podemos, todos nós, até os vereadores nas comissões, melhorar o projeto e buscarmos que a população possa se beneficiar desse direito, mas que a população não conhece ainda. E com essa nossa iniciativa, a gente vai poder fazer com que a população possa conhecer melhor os direitos que tem, como faz o MAMAS, lutando para os direitos do cidadão e mostrando à população que tem direito e ele deve exercer esse direito. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilvan Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, e a todos aqui presentes, a todos da nossa rede da internet, boa noite. Senhor presidente, estou vindo à tribuna até fazer uma colocação seguinte. Em relação ao vereador Chico, que aqui falou, eu não fui em relação contra a obra, se está pronta ou não. A obra está pronta, sem dúvida. Mas quando a pessoa é representante de um bairro, ele quer ver a população lá presente. Se você está no bairro, visita o bairro e percebe alguma insatisfação, correto? Até por um motivo não do deputado, não da prefeita, até de uma empresa irresponsável, eu coloco dessa forma, porque ou irresponsabilidade de quem é, eu vou colocar de uma forma até maior. Aquele que representa o deputado numa inauguração, que é a pessoa que está determinada por ele a marcar uma reunião, uma data, primeiro tem que falar com o vereador do bairro. Eu acho, meu ponto de vista. O Pitiquinho, o Matheus, o Gilvan. Eu não recebi essa informação, eu recebi 2 dias antes. Praticamente eu fui saber na inauguração da Madre Silva. Eu acho que isso aí, a pessoa que está responsável, a secretaria responsável, ele tem que ter mais responsabilidade. Ir ao local e não aceitar o que o deputado passou para ele, porque o deputado mandou fazer e foi feito, mas não foi no local para ver. Quem tem que marcar a reunião, a inauguração, tem que ir no local, para ver se dá tempo, para ver se está tudo da forma que o deputado quer quando chega lá, correto? Ele fez uma obra que é público, e não foi feito. Isso aí está completamente errado quem está organizando essa inauguração. Eu discordo da forma que foi feito. E vou discordar sempre. O que eu quero é público. Eu quero que as pessoas vá lá com satisfação. Não é por causa de uma coisa errada que o deputado não fez que ele vai pagar para chegar lá e não ter poucas pessoas. Entendeu? Então eu achei errado da forma que foi marcada, da forma que foi feito. Eu acho que o nosso vereador eu sempre vou falar e brigo aqui. Nós somos vereadores, fomos eleitos pelo povo. Aqui, como foi falado, é o para-choque da política. Nós estamos na rua tomando cacetada toda hora. E quando precisa, tem que nos chamar. Gilvan, vamos lá, vamos fazer a inauguração do Barra Nova, está prontinho, vamos lá dar uma olhada, vamos fazer uma visita. Não foi feito, vereador. Então nós não podemos chegar como eu cheguei aqui na terça-feira, véspera da inauguração, pegar o Araújo 1 hora no telefone e Araújo tendo que dar um jeito que eu não vou para lá para passar vergonha. Eu vou para lá para fazer... Está bonita a obra, está feito um trabalho decente. O deputado brigou pelo aquilo ali. Por causa de uma pessoa sem responsabilidade, chega lá e não está da forma que deveria. Completamente errado. Sou governo, estou brigando e vou brigar sempre. Mas eu quero fazer bonito. Eu quero ir lá e concluir uma obra e mostrar que a população está satisfeita com a obra e com o bairro. E isso aí, quem marcou, completamente errado. Completamente errado. Tem que visitar o local. Não é ficar dentro do gabinete e marcar e assumir uma coisa que ele não sabe como está lá. O Araújo tem que ser o supersecretário para chegar lá e dar jeito em cima da hora. Não é assim.
A pessoa tem que ter tempo para trabalhar. O cara está estressado, está um maluco para dar conta das coisas. Então, acho isso, não estou de acordo. Também quero comunicar aqui, presidente, fizemos a limpeza do rio, aqui no Pôr da Roça, ali que sai no Bassamar, limpamos 500 metros ali, fizemos toda a drenagem do rio, um serviço gratuito para a prefeitura, um serviço de uma pessoa amiga que chegou lá e pagou a pá mecânica, fizemos limpo, o pessoal ficou feliz da vida lá, uma obra ficou maravilhosa. Uma outra coisa, um ponto importante, que eu acho que toda a população está observando, e nós vereadores estamos observando, foi colocado aqui, semana passada, me parece, não sei o vereador que colocou, sobre a segurança pública do nosso município. Hoje eu fiquei muito triste em saber que uma professora está dentro da sala de aula, quando sai para pegar seu carro, o carro foi roubado. Umas 3, 4 horas da tarde. Gente, e cada lugar que eu chego, hoje o Abraão me comunicou, uma Fiat foi roubada em Bagaçá em frente à peixaria. Cadê a PM, gente? Pelo amor de Deus, nós temos que trazer esse povo aqui e cobrar deles mais rigor nessa segurança pública. Porque eu vou te falar, do jeito que está indo, roubaram a bicicleta dentro da minha casa, uma coisa absurda, é pouca coisa, mas está se alarmando de uma tal forma que a população está ficando encurralada, ficando apavorada. Então, eu estou te falando, tem que chamar aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, e nos focos, a cidade é pequena, o município é pequeno. Vê para onde está indo esses carros. Eu estive na educação essa semana, a menina que trabalha na educação, a maior luta para comprar um gol bola, foi assaltado, foi levado aqui em Saquarema. Gente, eu acho que esse foco não está longe. O município hoje, os vereadores aqui conhecem, se tiver alguma dúvida, eu acho que a gente tem até como ajudar, se eles precisarem. Mas não pode continuar da forma que está. Um absurdo. As dificuldades existem, mas não é só gente de fora. Já tem envolvimento, ligações com pessoas locais, esse bandidinho locais aí que tem que dar um fim nisto. Porque a realidade está assustadora. Daqui a pouco a gente vai estar, tem medo até de estar dentro de casa com as janelas abertas. Eu acho que, presidente, eu lhe peço, eu acho que todos os vereadores têm o mesmo pensamento, trazer a cúpula aqui da Polícia Militar, da Delegacia, de Polícia Civil e quem quer mais. Mas eu soube até um assunto no Boqueirão, eu vi até na internet, eu não sei se foi correto isso, essa informação, que a Guarda Municipal, 2 guardas municipais já apanharam lá no Boqueirão. Eu fico até assustado com essas coisas. Entendeu? Então, tem que ter mais energia, tem que tomar mais providência nisso o mais rápido possível, porque vai chegar de um ponto que não vai ter mais jeito. Senhor presidente, é o que peço. Faz um ofício o mais rápido possível, convocando essa reunião, presidente. Quer uma parte, Rodrigo? Não? Boa noite a todos. É só para ratificar o que o Gilvan falou, os ofícios já foram expedidos, sessão passada já pediram isso. Foi mandado para o 25º e para o delegado. Eles vão marcar o dia de virem para conversar com os vereadores. Continua franqueada a palavra. Não havendo orador para a noite de hoje, vou passar para o segundo expediente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Senhor presidente, questão de ordem. Para justificar a ausência do vereador Abraão, estava com a gente até há pouco tempo em reunião na Câmara, mas teve que se ausentar por motivos médicos. Tinha uma consulta marcada agora em Bacaxá, se não me engano, um cardiologista não pode comparecer. Obrigado. Que conste em ata. Vou botar em segunda discussão o projeto de lei do vereador Roma Carte, denominação de rua Catarina Nunes, de Nazaré, na localidade Rio Seco. Em segunda votação, já com a primeira aprovada. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Segunda votação, projeto de lei sobre denominação de rua da localidade Rio Seco. Já aprovado em primeira discussão. Vou botar em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei da vereadora Maria de Fátima. Denominação da Rua do Sol,
na localidade de Água Branca, já em primeira discussão aprovada. Está em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Botar o projeto de lei do vereador Abraão sobre denominação de rua, já em primeira votação, aprovado. Vou tirar a discussão, botar em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Botar em segunda discussão, já na primeira aprovado, o projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a divulgação do Disque Central de Atendimento à Mulher, 180, está em segunda discussão, já a primeira aprovada. A discussão, botar em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei do Bruno Pinheiro sobre instalação de rampa de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais, cadeirantes. Já aprovado em primeira discussão. Foi com a emenda proposta pela Comissão de Justiça. Já em segunda discussão, os vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Botar em discussão projeto de lei do vereador Bruno Pinheiro, que também, com a emenda do substitutivo, já aprovado também pela Comissão de Justiça. Em segunda discussão, vou tirar essa segunda discussão, botar em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Quero agradecer a presença de todos, que o bom Deus leve todos para a sua residência. Está encerrada a sessão.